Uma partícula está presa em um fio de comprimento R, girando no sentido anti-horário, em movimento circular uniforme com frequência F. No instante inicial, ela está na posição A. Ela está na posição A. E um projétil é disparado da origem O com velocidade V, como indica o esquema. Esse projétil aqui, ó, ele está sendo lançado aqui do centro para, né, em direção e sentido ao ponto B. Detalhe, quando ele chega em B, o que vai acontecer? Ele vai colidir com essa bolinha aqui. A bolinha também vai estar aqui. Que loucura, tá? Então tá aqui, ó. Para que o projétil atinja a partícula em B na sua primeira volta, ele deve ter velocidade de V com módulo igual a... Então vamos fazer o seguinte, ó. Se esse cara sai daqui do centro e vai até o B, ele levará o mesmo tempo que a partícula que saiu do A levará para chegar em B. Ok? E aí o que você vai lembrar é o seguinte, uma volta completa leva um certo tempo. Se a partícula está em A, para ela voltar em A, ela levará um certo tempo. Esse tempo chama-se período. Então, esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui, ela levará um quarto do período. Aí, essa outra trajetória, esse outro trecho aqui, ó, ela levará um quarto do período. E aí, esse outro pedaço aqui, ó, ele levará um quarto do período. Então, qual é o tempo que A levará para chegar em B? Então, intervalo de tempo de A até B será 3 quartos do período. Beleza? Como o cara não falou nada sobre período aqui no exercício, mas ele falou sobre frequência, então eu vou colocar no lugar do período o inverso da frequência. Eu terei 3 quartos do inverso da frequência. E aí você vai observar que esse tempo é o mesmo tempo que esse projétil tem para chegar em B. É o mesmo tempo. Tá legal? Se é o mesmo tempo, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, que esta velocidade que eu quero saber, esta velocidade será determinada por ΔS sobre ΔT. Onde o ΔS dessa partícula vale quanto? Ela saiu do centro e foi até B. É o raio. O deslocamento dela é raio. E o tempo? É o tempo partícula vou chegar até B. 3 quartos de F, ou 3 sobre 4F. Beleza? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir em cima, R, e vou multiplicar pelo inverso do de baixo. 4F sobre 3. Então, quanto que deu a velocidade? Vamos colocar a parte numeral aqui na frente, 4 terços, e a parte numeral na sequência, F e F. Essa aqui seria a sua velocidade, não é verdade? Você vai procurar aqui, resposta, então, letra D. 4 terços de F. Beleza. Dúvidas, perguntinhas, sem perguntas, ok. Então,
As agências espaciais NASA e ESA desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é de que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymon, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. O asteroide satélite Didymon descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é 1,6 km e o período 12 horas. A aceleração centrípeta satélite em módulo igual a... Então, beleza, o cara quer saber qual é a aceleração centrípeta. Tá. Informações do texto. O raio da órbita, tá aqui, 1,6 km. E o período. Ele diz que o período é de 12 horas. Legal. Outra coisa interessante, você dá uma olhadinha antes de resolver o exercício. Olha a unidade de medida que nós temos aqui para aceleração. Quilômetro por hora ao quadrado. Isso quer dizer que o comprimento tem que estar em quilômetro, está, e o tempo tem que estar em hora, está. Então, tá tranquilo, não vou precisar transformar. Aí eu tenho o seguinte, a minha aceleração centrípeta, ela pode ser calculada assim, né? V ao quadrado sobre R. Mas também ela pode ser determinada por ômega quadrado vezes R. Ou ainda ela pode ser determinada por V ômega. Então são várias formas que nós podemos usar. Depende das informações que nós temos no exercício. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa do meio aqui, porque eu acho que é uma forma mais fácil de se usar, de resolver. Tá legal? Por quê? Primeiro, eu não tenho fração que nem aqui. Porque trabalhar com fração é chato, né? Então aqui eu achei uma forma legal. Ó, a aceleração centrípeta é ômega quadrado vezes R, ou seja, será 2π sobre período ao quadrado, né, que é o ômega, vezes R. Até aí tudo bem? Vamos continuar. Então, a nossa aceleração centrípeta ficou assim. 2 vezes. Observe que π ele forneceu aqui, ó, o valor do π, tá? O π vale 3. Beleza? Então é 3 sobre o período, que é 12, ao quadrado, vezes raio, que é 1,6. Aceleração centrípeta, então, vamos fazer aqui na frente. Isso aqui é igual, ó, 2 vezes 3, 6. Dividido por 12, podemos simplificar, vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado vezes raio, que é 1,6. 1 sobre 2 ao quadrado vai dar 1 quarto, né? Então vai ficar 1,6 sobre 4. E aí, eliminamos o exercício. A nossa aceleração centrípeta será 0,4 metro por segundo. Opa, quilômetro, né?
quilômetro por hora ao quadrado. Beleza, moçada? Então, ficou lá. Alternativa, vamos lá, alternativa, letra B. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios RA de 60 centímetros, RB de 20 centímetros. Então, já de cara, o cara está passando para você aqui as informações, as medidas dos raios. Então, raio A, 60, raio B, 20. E aí, o cara fala assim, admite que não haja escorregamento da correia. E sabendo-se que a frequência da polia A é 30 RPM, então a frequência da polia B é... Ok. Então a primeira coisa que você tem que estar ligado aqui é o tipo de transmissão do movimento circular que nós temos aqui. Então, uma transmissão que nós chamamos de periférica. Por que é uma transmissão periférica? Porque é a parte de fora da nossa polia que está transmitindo o movimento. Vocês estão observando, por exemplo, que aqui nós temos, digamos, um pontinho da polia A. Aqui é o pontinho da polia A. E aqui eu tenho um pontinho solidário da correia. Os dois estão juntos. E eles vão continuar juntos enquanto existe contato entre correia e polia. Então, até chegar nesse ponto aqui, ó, eu tenho o ponto A junto com o ponto C da correia. Tá certo? E aí, o que você observou? O deslocamento que o A sofreu é igual ao deslocamento que o C sofreu. Os dois são solidários, os dois estão grudadinhos. Então, se os dois tiverem o mesmo deslocamento, eu posso dizer que, no mesmo tempo, inclusive, né, nós vamos observar, então, que a velocidade do A é igual à velocidade da correia. Correto? Agora, de uma forma idêntica, eu vou comparar aqui um pontinho da polia B com a correia. Olha lá, eles estão juntos. E eles vão se movimentar juntos enquanto existir o contato. Então, quando eles chegarem aqui, por exemplo, aqui está o B, aqui está o C, juntos. Sofreram o mesmo deslocamento, no mesmo tempo. Então, qual a conclusão? A velocidade de B é igual à velocidade da correia. Beleza? Bom, disso aqui tudo, fica que a velocidade do A é igual à velocidade do B. Tá legal? A velocidade do A é igual à velocidade do B. E aí você já pode começar a montar então o exercício, né? Velocidade do A, 2πr f do A será igual a 2πr f do B. Posso fazer ainda o quê? Posso simplificar aquilo lá, não posso? Posso cortar 2π com 2π. E aí, nós teremos o quê? Vamos substituir. Daqui eu posso já tirar uma informação importante. Você está observando que raio e frequência são duas grandezas inversamente proporcionais. Muito bem, se elas são inversamente proporcionais, você vai observar então que, por exemplo, o raio menor, que é o raio do B, terá uma frequência maior. Né? Então você já sabe que se a frequência do A é 30, a frequência do B é maior que 30. Então já não pode ser nem 10 RPM e nem 20 RPM. Tá? Mas você pode ser mais esperto ainda. Você pode observar que o raio do B
é 3 vezes menor que o raio de A. Se ele é 3 vezes menor, então a sua frequência tem que ser 3 vezes maior. E 3 vezes 30 vai dar 90. Então, aqui, ó, resposta. 90. Tá? Mas eu vou fazer a conta. Então vai ficar assim, ó. O raio de A é 60. A frequência do A é 30. Igual. O raio de B é 20. Qual é a frequência de B? Né? Beleza? E aí você pode cancelar o 20 com 60. Então vai ficar assim. Cortei aqui. Vamos pegar aqui uma coisinha legal. Eu vou cortar o 20 com 60. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. Então ficou assim agora. 3 vezes 30, 90. 1 vezes FB, FB. Unidade de medida, RPM. Tem gente que vai perguntar, ei, caramba, mas por quê? Como é que sabe que é RPM? Então vamos pensar o seguinte, ó. O raio A estava em centímetros. Então o raio B tem que estar em centímetros. Então beleza. Raio A centímetro, raio B centímetro. A frequência de A estava em RPM. Então a frequência de B terá que estar em RPM. É o que nós temos aqui. Coerência nas unidades, né, moçada? Muito. A figura mostra. Eita. 3 rodas de bordas dentadas, A, B, C, girando solidariamente. Então, observe que a periferia do A está em contato com a periferia do B. Então, o B e o A vão girar solidários. Isso quer dizer que eles vão apresentar a mesma velocidade. Poderia dizer aqui, ó, velocidade de A é igual a velocidade de B, que é igual a velocidade de C. Tá? Só que só isso aqui que não importa, tá? Por que só isso não importa? Porque ele quer saber o seguinte, a relação correta entre a frequência de A e a frequência de B. Eu sei que o raio de A é 1,8 raio de C e o raio de B é 1,5 raio de C. Então ficará assim, ó, velocidade de A, 2 pi R F de A é igual a 2 pi R F de B. Beleza? Vou cortar 2π com 2π. Raio de A é 1,8 raio C. Frequência A. E o raio de B, aqui, 1,5 raio C. Frequência B. Tá? Você vai continuar ali, você vai cancelar aquele raio, né? Raio C com raio C. Você pode simplificar também aquele 1,8 com 1,5. Divide por 0,3, isso aqui vai dar 6. Divide por 0,3, isso aqui vai dar 5. Então vai ficar assim, 6FA é igual a 5FB.
Beleza? E aí você pode fazer o seguinte, ou passa o 6 dividido 5, ou passa o 5 dividido 6. Tá? Então, ou você terá isso aqui, ó. FA é igual a 5 sextos de FB, ou você passa o 5 para o outro lado. Então, você terá 6 quintos de FA é igual a FB. Aqui eu isolei o FA, né? E no de baixo, aqui, né? E nesse de baixo eu isolei o FB. Aí você tem que verificar qual que ficou mais correto. Aqui, ó, se você dividir 5 por 6, vai dar 0, né? 50 por 6 vai dar 8. Sobram 2, depois dá 3. FB. E aqui, se você dividir o 6 por 5, vai dar 1,2. F. Então, FA é 0,83 FB ou FB é 1,2 FA. Então, vamos dar uma olhadinha lá. FA igual a FB? Não. FA igual a 1,2 FB? Não. FA é igual a 1,8 FB? Não. FB é 1,2 FA? FB é 0,8 FA? Não. Então, letra B. Letra B. Beleza? Sossegadinha, gente. Sem perguntinhas hoje. Está todo mundo concentrado. Beleza. Vamos passar para o próximo exercício. O ciclista profissional Evandro Portela atingiu a maior velocidade já obtida por uma bicicleta convencional, batendo o recorde mundial de velocidade, com uma marca de 202 km por hora. O que chama a atenção na bike é o tamanho da coroa, de 105 dentes. Beleza. Considere que a coroa de 105 dentes, no centro da bicicleta, possui um perímetro externo de 1 metro. Então, o perímetro dela, 1 metro. Que o raio da coroa utilizada é de 10 vezes maior que o da catraca. O raio da roda traseira, 15 vezes maior que o raio da catraca, conforme o esquema a seguir. Então, beleza. Ele colocou o raio da catraca R, o raio da coroa, 10 R's. Ok? O raio do pneu, 15 R's. Legal. No momento em que o ciclista está a velocidade escalar de 201,6 km por hora, a frequência de giro da coroa, ele quer saber a frequência disso aqui. A frequência de giro da coroa é de aproximadamente. Então tá jóia. Então nós vamos ter que fazer o que aqui nesse caso, né? Nós vamos ter que observar as transmissões de movimento. Então nós temos uma transmissão de movimento que é da roda para a catraca, tá? Então vamos lá. Roda para catraca. Essa é a primeira transmissão. Vocês estão observando que os dois, catraca e a roda, possuem o mesmo quê? O mesmo eixo. Isso quer dizer que se a catraca der uma volta, a roda também dará uma volta. Tá? Estão com o mesmo eixo. Então eles vão girando solidários. Isso quer dizer que a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca. Beleza? Tudo bem?
Agora, você então poderia fazer assim, ó. O que nós sabemos? A velocidade da roda. Qual é a velocidade da roda? Aqui, ó. 201,6, tá? Quilômetros por hora. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa velocidade para comparar com a catraca. Então, como é que eu posso fazer? A velocidade angular é o quê? É a velocidade linear dividido pelo raio. Aqui, velocidade linear dividido pelo raio. Então a velocidade aqui é quanto? 201, vou deixar 201 mesmo, depois eu transformo se for necessário no meio do caminho. 201,6 dividido pelo raio da roda. Qual é o raio da roda? 15R. Isso aqui será igual a quem? A velocidade da catraca, que eu quero saber, eu não sei, catraca, pelo raio da catraca, que é R. Beleza? Então eu vou cancelar ali R com R. Então qual será a velocidade da catraca? Então, se você tem aí a sua calculadora, você vai dividir ali. Você vai dividir. Eu vou pegar o meu celular aqui porque eu não tenho calculadora. O máximo que eu tenho aqui é um celularzinho de 1900 bolinha. Você está fazendo as contas, você já fez, né? Porque eu sou mais lerdão até eu achar minhas coisas aqui, né? Então, vamos lá, 201,6, vou dividir por 15. Vai dar 13,44. 13,44. Sabe uma coisa? Já que eu estou com a calculadora aqui, eu vou já transformar também isso aqui em metro por segundo. Tá? Porque o cara deu o comprimento lá da coroa em metro. Okay? Então vamos lá. 13,44 quilômetros por hora. Vou dividir isso aqui por 3,6, tá? Então vou dividir por 3,6. Isso aqui deu uma velocidade de 3,73. Beleza, moçada? Vamos lá, tem alguém querendo entrar? Não tem mais. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma outra transmissão agora, que é da catraca para a coroa. Vamos lá. Catraca. Vamos pegar uma outra cor azulzinha aqui para diferenciar. Vamos ficar tudo encavalado. Catraca para coroa. Vocês estão observando que a catraca e a coroa, elas têm uma transmissão periférica, né? E aí você vai lembrar dos exercícios anteriores. Como a transmissão é periférica, então eles têm a mesma velocidade linear. Velocidade catraca é igual velocidade coroa. E nós já temos aqui, ó, 3,73. Ok? Então, velocidade coroa. Ó, vamos dar uma olhadinha no que ele pede mesmo. Tá lá. No momento em que o ciclista está à velocidade escalar de 201,6 km por hora, a frequência de giro da coroa é de aproximadamente. Então você vai fazer assim, ó, a velocidade da coroa não é 2πrf. Mas aí, ó,
Qual é a velocidade da coroa? 3,73, não é isso? 3,73. Vamos colocar 3,7 só. É igual. 2πr não é o comprimento de sua circunferência? E o comprimento da circunferência da nossa coroa não é igual a 1 metro? Vezes a frequência da coroa. Então, qual a frequência da coroa? 3,7 Hz. Aí você vai procurar lá 3,7 Hz, resposta letra D. Beleza, moçada? Tranquilo, né? Exercício super suave, né? Nenhum cálculo assim extremamente complexo. Vamos para o número 4. Perguntas? Sem perguntas? Ok. Vamos lá. Próximo exercício. As engrenagens ABC de raios RA, RB, RC, abaixo desenhadas, fazem parte de um conjunto que funciona com o motor acoplado à engrenagem de raio RA. Então, lá em RA, nós temos um motor acoplado. Raio de RA, né, o raio RA, 20 centímetros, fazendo-a girar com frequência constante de 120 RPM no sentido horário. Então tá bom. Vamos colocar aqui, ó, informações que ele deu até agora. O raio A, 20 centímetros. A frequência de A, 120 RPM. Ele não pediu, mas eu vou transformar em hertz isso aqui. 2 hertz. Como é para hertz mesmo? Divide por 60, não é isso? Divide por 60. Vamos colocar aqui, dividir por 60. Muito bem. Conhecendo-se o raio de B, então agora ele colocou lá o raio de B para você. Conhecendo-se o raio de B, que vale 10 centímetros, o raio de C, que vale 20 centímetros, afirmar que no Sistema Internacional de Unidades de Medida, opa, então foi bom a gente transformar a frequência em hertz, a aceleração de um ponto da periferia da engrenagem C tem módulo igual a... Então, beleza. Então, vamos lá. Eu quero saber a aceleração de um ponto da periferia de C. Essa aceleração, eu vou fazer aqui, ó. Essa aceleração eu poderia fazer assim. A aceleração centrípeta aqui de C terá a velocidade angular ao quadrado vezes raio. Tá bom? Por que eu estou essa aqui? Porque aqui vai dar menos trabalho para a gente fazer. Porque a aceleração centrípeta seria o quê? A velocidade angular não é 2πf? 2πf. Estamos falando do C, então frequência de C. Vezes raio de C. Sacou então o que nós temos aqui? Ó, a frequência de C vai estar, é fácil de você calcular. Por quê? Aqui nós vamos ter uma transmissão periférica, tudo periférico. Tá? Se é tudo periférico, a frequência de A é inversamente proporcional à frequência de C.
aqui, ó. Se o ratio é 25, então a frequência é inversamente proporcional a isso. Ah, professor, não vou conseguir lembrar disso aqui. Então você vai escrever assim, ó. Se a velocidade de A é igual à velocidade de C, porque é uma transmissão periférica, então a velocidade de A é igual a de B, a velocidade de B é igual a de C, então a velocidade de A é igual a de C. Então eu terei 2π raio A, frequência A, é igual a 2π raio B, frequência B. Vou cortar 2π com 2π. Raio A, 20. Frequência A, 2. A, 25. Frequência B. Opa, coloquei B aqui. Raio C. C. Então ficou frequência C aqui. Frequência C, tá bom? Então aqui eu posso simplificar, se você quiser. 20 por 5 dá 4. E aqui 25 por 5 dá 5. Então ficará 2 vezes 4, 8, sobre 5 é a frequência C. Quer simplificar isso aqui e dividir? Quanto que dá aqui? 1,3 Hz. Então, essa aqui é a frequência de C. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou, então, terminar esse aqui. Ó. Aqui você tem que a aceleração centrípeta era, então, ó, 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, frequência C ao quadrado, vezes raio C. Tá? Agora, você substitui em todos os valores, então você terá 4 vezes π quadrado. O cara falou para você usar 10 vezes frequência C, 1,6 quadrado, raio C, ó, sistema internacional, tá ok? Ele pediu sistema internacional. Então, o que acontece? O raio C tem que estar em metros. Então, 0,25. Beleza? Agora ficou fácil, né? Ó, ficou apertadinho aqui, mas tudo bem. 4 eu posso cancelar com 0,25, né? 0,25 vai dar 1. Então, 4 vezes 0,25 vai dar 1. Aí ficou aqui 1,6 ao quadrado, que vai dar 2,56, vezes 10, então vai dar 2,56, né? Então 225,6 metro por segundo ao quadrado. Né? 25,8. Beleza? Acho que terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender numa boa. Esse último exercício aqui, né, conta não é tão difícil, dá para fazer na boa. Eu não precisei. Beleza, então é só isso. Galera, boa semana para vocês, bom resto de semana, né? Bons estudos. Fiquem com Deus e nos encontramos então a semana que vem. Tchau, tchau.